E aí, já estamos ao vivo, entrando. Vamos lá, quem chegou, quem chegou? Lari já chegou por aqui. Eu cheguei também. Foi uma correria, mas eu cheguei. Deu tempo. Tava lá no evento, participando. Obrigada, Lari. Que bom que você chegou, viu? Muito obrigada por você estar aqui. Eu estava lá na FAMERP participando assistindo, né, uma palestra. Assisti 2 palestras, ainda tinha a terceira, como o evento atrasou um pouco. Então eu perdi completamente a terceira palestra. Mas um pouquinho que eu assisti já valeu a pena e eu não ia conseguir deixar de ir, apesar de ter esse compromisso aqui com vocês. Quem já está por aqui? Oi, Simone, que bom que você veio. Bem que você falou que vinha, né? Que bom. Quem tá aqui já vai me dando um oizinho para eu saber que chegou. Vocês estão me ouvindo direitinho? Porque eu coloquei o microfone que eu uso para gravar os vídeos. Me deem um feedback aí se estão ouvindo. Tá dando para ouvir? Eu sei que tem gente que tá chegando por aqui. A gente tá fazendo, eu tô fazendo essa live aqui pelo Face, por uma questão técnica mesmo. Depois o vídeo fica salvo por aqui, fica mais fácil de eu salvar e deixar esse conteúdo. E aí não sai em 24 horas, porque lá no Insta, depois de 24 horas, a live já sai. Então eu escolhi fazer aqui para deixar o conteúdo salvo, às vezes ajuda mais pessoas depois, né? Tem gente que não pode ver nesse horário, deve ter gente que tá fazendo a criança dormir. Será, ó, 9h35. Ai, que bom que o som tá tudo ok. Vamos esperar mais uns minutinhos pro pessoal ir entrando e chegando. Eu coloquei um aviso lá no Insta dizendo que a live é aqui, que a gente tá esperando o pessoal chegar. Ai, que bom que tá tudo certinho com o som. E aí, vocês separaram dúvidas? Tem gente que tinha dúvida, que já me avisou pelo direct, inbox, disse que tinha questões anotadas já. Vocês estão percebendo que eu tô fanha? Tô com o nariz entupido, desde ontem à noite, uma dor de cabeça quando eu cheguei em casa da reunião com as professoras. Tô resfriadona mesmo, sabe? Voltei da praia com resfriado, vê se pode. E agora tô com essa sensação de que tá tudo tapado por aqui. Mas nada impede da gente conversar, hein? Então vamos lá, deixa eu ver se tem mais gente chegando por aqui. Vai dando oi, quem vai chegando vai avisando que tá. Vai chamando o pessoal, tem gente para chamar? Marca aqui na live. Aquelas pessoas queridas que você quer dizer o que você tem vontade, mas às vezes você não pode, aí a Natúcia vai dizer, vai te ajudar. Não é assim? Às vezes eu atendo mãe que ao final do atendimento fala: "Ai, dá para você marcar de novo um horário? Você me disponibiliza outro horário, daí eu vou trazer o pai". E aí você repete tudo o que você me disse? Porque se eu disser, não vai valer de nada. Não é assim? Quem já aconteceu isso aí? Às vezes a gente precisa de outra pessoa dizer, né? Aquilo que a gente já tá cansado de dizer em casa. Bom, vamos lá, vamos começar. Quem já tá com a pergunta aí, ó, eu já vou deixar a dica, hein? Já deixa no jeito, porque daqui a pouco eu vou pedir para vocês mandarem a pergunta. E aí vocês já vão ter meio caminho andado aqui. Sei que tem muita gente que separou pergunta. Vamos ver se as respostas vão ajudar aí um grande número de pessoas. Oi, boa noite, Andressa. Que bom que você chegou por aqui. Então, nós já temos a Larissa, a Simone. Oi, Kátia, que saudade de você. Que bom te ver por aqui, Kátia. Eu vi que você compartilhou a postagem que eu fiz essa semana, o texto. Obrigada, viu, pela partilha. Vamos lá. Então, é o seguinte. Vocês viram que eu separei ali um texto, né? Coloquei hoje é terça, coloquei ontem um texto
Que começou, essa história toda começa lá com aquele vídeo do chiclete. Quem assistiu o vídeo do chiclete aí, do Antônio? Quem sabe do que eu tô falando? Aquele vídeo em que eu conto quando eu perdi completamente o controle com o Antônio. Essa história toda aí começa nessa situação, né? E aí eu partilho, então, depois, é claro que tudo vai se resolvendo, eu comecei a entender que nem sempre tudo está sob o nosso controle, que vem os filhos justamente para trazer, para instituir dentro de nós essa humanidade quando ela ainda não está bem conciliada, né? E aí, comentando sobre isso, partilhando esse vídeo, eu recebi alguns comentários, tanto na postagem mesmo, aqui no Face, na fanpage, ou no Insta, né? Muitas pessoas disseram: nossa, Natúcia, o quanto que essa sua postagem, esse seu vídeo ajudou, o quanto que essa sua partilha, né, ajuda a gente a se perceber que, bom, então se a Natúcia pode errar, então tá tudo bem eu errar também. E eu comecei a me dar conta de, poxa, esse pessoal acha que eu sou perfeita, né? Mas é claro que acha, porque eu também achava que eu devia ser perfeita, né? Aí eu percebi que, na verdade, o que o pessoal acha é reflexo da minha própria imagem, né? E aí eu falei, bom, pera lá, tem coisa aí para ser vista, né? E foi nessa conversa comigo mesma, em relação ao conteúdo que eu fui recebendo de devolutiva, que nasceu essa reflexão, né? Dessa maternidade, dessa paternidade, dentro desse novo contexto, em que a gente começa a refletir sobre os direitos das crianças e que reflexão legítima é essa, né? Vindo de uma geração que as crianças não tinham lugar de importância, ou então as crianças eram mini adultos e elas viviam como se, né, tivessem esperando aí o tempo de crescer para então serem produtivas no mundo e aí sim elas passariam a ter valor, né? Então assim, são ganhos muito significativos esses da gente refletir a respeito do desenvolvimento da criança, a respeito dos direitos da criança. Então são legítimas mesmo essas reflexões. No entanto, a gente vem aí para um lugar também de confusão entre aquilo que a gente recebeu de educação e aquilo que nós, desculpem, que nós desejamos promover, né? Eu sei que tem muita gente que está vivendo nessa confusão aí, porque algumas pessoas me contaram, né? Ou no atendimento individual, ou porque me mandaram mensagens. Olha, tem mais gente chegando por aqui, a Fernanda. Oi, Bru. Oi, Aline, tudo bem? Gente, que bacana saber que vocês estão por aqui, compartilhando, começando aí essa partilha de reflexão. Bruna, você chegou, né? Bruna, tava te esperando, a Bruna Custódio, a Beluce também. Quem mais? Vai dando oi aqui que eu vou cumprimentando vocês também. Então, essa história toda, né, de quando a gente começa a refletir a respeito do desenvolvimento das crianças, dos direitos das crianças, e isso é um ganho muito significativo, tanto na área social, na área educacional, na área da saúde. Isso é um ganho muito grande, apesar da gente estar ainda engatinhando em alguns aspectos, né? Hoje mesmo, eu passei o período da manhã com os meninos, tinha que levá-los para fazer exame de sangue, exame de rotina mesmo, né? E aí a gente vai no laboratório, lida com um profissional da saúde, muito bem intencionados, sempre muito bem intencionados, mas desconsiderando que a criança tem sentimentos. Poxa, pensa, uma criança de 4, outra de 6, lidando com o medo de agulha, né? E aí tendo que escutar do profissional da saúde que, bom, mas você não é homem? Oh, mas você não é homem? Homem... E aí eu já não deixei nem completar, eu falei, então é homem, é menino, e menino também chora, assim como menina, né? É coisa de ser humano, o ser humano chora. E se tiver com medo e se sentir dor, tá tudo bem chorar. Então, embora a gente tenha muitos avanços nesses aspectos, dessa reflexão a respeito dos direitos das crianças e especialmente de se considerar que a criança é um sujeito, é uma pessoa como eu, como você, como cada um de vocês que estão aí online comigo, né? Essa mudança, essa virada de chave parece que já deu grandes passos, mas ainda não, viu? Então, esse exemplo que eu trago é de um profissional que não é um mau profissional, não é isso, é uma pessoa que infelizmente, por alguma razão, por não ter conseguido ter essa oportunidade de refletir a esse respeito, não entende que a criança precisa ser respeitada.
né, num momento de tirar sangue, ai, o que que faz? Né, ainda que o Pedro deu o bracinho e foi logo tirando sangue, ai, nossa, eu tô com medo, mas ainda assim ele conseguiu lidar com aquilo de uma maneira mais tranquila. O Antônio sentiu um pavor mesmo, sabe? Precisou ser segurado, a gente tentou de diversas maneiras, eu tentei segurar sozinha e não conseguimos, a gente precisou chamar reforço, e aí, enfim, dizer que a criança tem que aguentar firme aquela situação toda, né? E no final ainda disse a ele, você foi muito corajoso, você realmente enfrentou essa situação, conseguiu atravessar o seu medo, apesar do seu medo a gente conseguiu, né, tirar o seu sangue. Então, assim, é nesse sentido que eu digo, desse lugar de respeito, né, que é preciso a gente considerar. Que bom, ó, teve mais gente que chegou, a Cristiane, a Érica, a Bru chegou porque o Miguel dormiu, né, Bru? Que bom, que bom. Então, embora, isso que eu tô dizendo, embora a gente já tenha caminhado um grande passo, nós temos ainda uma batalha pela frente, né? Essas pessoas que estão interessadas em educar com respeito, a gente não faz isso só pelos nossos filhos, mas e sim pela sociedade de maneira geral, né? Então a gente aos poucos, eu, por exemplo, essa reflexão que eu levei hoje de manhã para essa profissional da saúde, com respeito também, né? Não, não fiquei brava com ela nem nada, mas com jeitinho eu consegui dizer o que eu achava a respeito da criança, né? E fiz todo um discurso aí indiretamente, através do diálogo que eu estava estabelecendo com os meninos, ela escutou. Quem sabe essa sementinha é plantada, né? Então, por um lado, nós temos grandes avanços e temos uma caminhada. E por outro, nós temos ainda um lugar desconhecido em relação a nós mesmas. Nós mesmos. Tem pai aqui também? Oi, Camila, você chegou? O Thomas dormiu também? Tem pai aqui também, porque essa reflexão geralmente é feita pelas mães, mas eu não desconsidero o lugar do pai nessa reflexão. Se tiver pai aqui, diz, porque eu vou cumprimentar especialmente, hein? Então, gente, a gente tem mesmo um lugar, né, de confusão entre aquilo que nós recebemos enquanto crianças e aquilo que nós desejamos proporcionar para os nossos filhos. E como a gente, eu estou considerando aqui a gente, essas pessoas todas que estão online, nessa terça-feira, 15 para as 10 da noite, refletindo sobre educação, vou considerar que todos vocês que estão aqui comigo consideram a necessidade da gente educar com respeito. Então, vou partir desse princípio. Estamos aqui unidos por esse ideal, né? Mas esse ideal que pode nos unir, que pode nos fortalecer, que pode ajudar a ampliar essa visão para a sociedade de maneira geral, também pode causar muito sofrimento para a gente quando a gente entra nessa confusão entre aquilo que nós recebemos e aquilo que nós queremos proporcionar para os nossos filhos. E é aqui que entra o X da questão. Eu quero saber quem é que aí que está passando por alguma situação bem conflituosa ou não, mas que seja conflituosa para você e que tenha uma questão nesse sentido para compartilhar. Coloca aqui a questão para a gente refletir de modo coletivo, tá? Então a Vanessa, minha vizinha, tá por aqui também. Estamos pertinho por aqui também. Olha, a Bruna tá dizendo que ela é muito criticada pelos avós por ter essa visão de mais respeito pela criança e de querer um caminho sem violência. Bruna, eu imagino, né, que você me conta aqui, me responde essa pergunta. Você foi uma criança que apanhou quando, né, você desobedecia ou enfim, você apanhava ou isso não era necessário? Ou se você não apanhava, mas tinha irmão que apanhava, como que era a situação? Oi, Vivi, tá chegando por aqui, isso mesmo, chama a Vivian para participar. Larissa, chama a sua irmã, a Marjorie, que bom. Então, Bruna, eu quero saber sobre isso, se você apanhou quando criança, porque para entender um pouquinho desse seu contexto, quando seus pais, ou se são os pais do Fernando, não sei, que criticam essa maneira de educar, né, essa maneira respeitosa de educar, será porque eles educaram de uma maneira completamente diferente? Então, para manterem a própria autoridade, eles precisavam usar a violência? Será que foi isso que aconteceu? A Bruna tá dizendo que na infância ela foi educada com violência, apanhava por tudo. Poxa, Bruna, então pronto. Aí esse é um exemplo muito significativo da Bruna. Bruna, você sabia que eu não imaginava você apanhando?
Achava que você era uma criança que não ia ter necessidade de apanhar. Você foi arteira? O que foi que aconteceu? Os meus pais são os pais dela, né? Estão muito mais próximos do Miguel. Quando eu faço essa pergunta para a Bruna, se ela apanhou porque foi muito arteira, não que eu queira justificar a ação dos pais, mas é porque sempre tem uma razão, né? Apesar dela estar dizendo que apanhava por tudo, será que apanhava em qualquer contexto ou tinha uma situação muito específica? Então, independente de se exatamente ela aprontava todas ou se não, existiam crianças que apanhavam mesmo por tudo. Não sei se esse é o caso da Bruna. Ela tá dizendo que era ali, né? Que apanhava por tudo. Entenda que esses pais da Bruna fizeram o melhor que puderam e eles sempre estavam imbuídos do desejo de educar. Certamente, porque isso é inquestionável. Pai e mãe sempre querem educar os filhos, né? Mesmo que por meio da palmada, ainda assim tem uma intenção educativa por trás. Aí a Bruna foi uma criança que apanhou por tudo. E ela cresce e ela se torna mãe, junto com o Fernando, se tornam pais do Miguel e agora recebem essa criança que eles desejam educar de uma outra maneira. Tá dado aí o conflito, né? Tá dado o conflito entre aquilo que a Bruna recebeu e aquilo que ela deseja proporcionar. Ela tá dizendo sobre aquela minha pergunta que não muito, ela não aprontava muito, ela era mais tranquila. Porém, eles tinham uma educação muito rigorosa. Olha só. Tá vendo? Então, quer dizer, não era nenhuma criança que precisava aprontar todas, desafiar os pais o tempo todo, mas por serem muito rígidos e por com certeza absoluta desejar que a Bruna se tornasse uma pessoa de bem, eles entendiam que ali essa era a maneira correta de educar. Aí quando recebe essa interferência externa, a Bruna deve entrar num conflito muito grande, né, Bru? Entre aquilo que ela deseja sustentar e aquilo que internamente ela tem recurso para dar conta. Porque se ela apanhou quando criança, provavelmente na hora que ela se sente desafiada pelo Miguel, e que não são poucas vezes, né, Bru, porque eu conheço o Miguel, com certeza ela deve ser tomada por aquele impulso inconsciente de repetir aquilo que ela recebeu. Nós somos o nosso inconsciente, às vezes nós não temos nem precisa ter memória de que a gente tem apanhado aqui ou ali, mas tem algum lugar, né, em que aparece esse conteúdo do inconsciente. E aí, bom, mas tá, Natu, isso a gente já sabe, mas o que fazer frente a isso? Eu tenho percebido que a gente precisa continuar caminhando no sentido da evolução, né? Se os nossos pais precisaram utilizar da violência para impor o respeito, para construir a relação com os filhos, a gente pode dar um passo a mais. Mas nós não podemos desconsiderar essa nossa história. Houve uma história de vida. E quando que a gente não pode desconsiderar a nossa história? Quando a gente não der conta de manter essa linha em que de maneira nenhuma nunca a gente quer relar a mão nos nossos filhos. Pode ser que tenha, em algum momento, algo que faça a Bruna sair do controle e que, de repente, ela dá uma palmada no Miguel. Mas, Natúcia, você não vai dizer que não pode dar palmada? Na teoria não pode. Ideal não é. Mas nós não estamos falando do ideal. Nós estamos falando do que é real. Aí, ok. Então você está autorizando a gente a bater? Não, quem sou eu para autorizar alguém a bater ou a não bater? Né? Eu não estou aqui para ditar regras. Eu estou aqui para te convidar a perceber que isso pode acontecer nas melhores famílias. A gente diz que nunca vai fazer, mas um dia pode acontecer. E se acontecer? O que você vai fazer? Se martirizar? É isso que eu tenho visto e é isso que eu fazia em mim, em relação a mim mesma. E às vezes não necessariamente porque você bateu, às vezes porque você gritou, às vezes porque você se exaltou e aí já é o suficiente. E aí? O que acontece? O que acontece com a gente mesmo? O que vem depois disso, quando a gente atravessa essa situação? Nem que a gente perdeu o controle, o que vem depois? A gente pode se autorizar e perder a mão mesmo e dizer, quer saber? Eu apanhei a vida inteira e tô aqui vivo, eu vou continuar fazendo igual. Eu posso ir para uma reprodução irrefletida, eu nem penso e só reproduzo. Ou eu posso sempre estar em movimento. Estar em movimento não é ir em direção ao ideal, conforme eu escrevi no texto que eu compartilhei ontem. Não é estar buscando constantemente o ideal, é simplesmente estar em movimento com uma direção.
A direção é: eu desejo educar com amor e com respeito. Então, eu saí desse eixo de não violência, por exemplo. E aí, o que eu faço? Numa próxima situação, eu volto para esse fio condutor, como se fosse um corrimão, sabe? Eu tô caminhando, caminhando e daqui a pouco eu seguro nesse corrimão. Isso faz sentido para vocês? Se vocês acham que é possível entrar nesse ajuste entre... sabe como se a gente estivesse aí considerando os pedais de uma bicicleta? Então, você tem um lado daquilo que você deseja do novo, mas tem aquilo que é o velho, e aí nesse equilíbrio entre uma coisa e outra vai se dando o movimento. Porque não dá para apagar a história. A Bruna apanhou por qualquer coisa, mesmo ela nem tendo sido uma menina tão peralta. Não dá para apagar essa história de vida, resetar e dizer: Bruna, agora começa do zero na sua relação com o seu filho. A gente então vai convidar a Bruna a ressignificar, mas apagar, jamais. Não há processo terapêutico que faça apagar, né? E com certeza retomar que existe um impulso, como a Bruna está dizendo aqui, ó, com certeza, assim, o impulso é bem forte, o impulso de tomar força e impor essa autoridade à força é forte, vai ser mesmo sempre muito forte. Especialmente daquelas pessoas que mais tiveram que lidar com essas experiências. Porque, como eu disse, mesmo que não haja memória, o que há são impressões, ficaram impressões em lugares que não são palpáveis. A gente que estuda psicologia, né, e vocês que começam a estudar cada vez mais, fazer leituras, assistir vídeo, acompanhar live, começam a perceber que emoções não são palpáveis, não há como controlar. E uma criança pequena como a Bruna que lidou com isso, ela realmente tem marcas. E aí, quando ela é adulta, imagina que isso vai se apagar, né? Então, é importante a gente respeitar a nossa história. Respeitar a nossa história é um lugar de muita importância na hora da gente educar os nossos filhos. Eu tenho mais uma pergunta da Larissa. Vamos ver se a gente faz esse link entre a pergunta da Lari e da Bruna. Aqui, ó, ela disse assim: aqui eu converso muito com as crianças, às vezes acho que é até demais, sabe? Fico ali explicando, mas tem momentos que eles desafiam mesmo, falam por cima, dão risada da nossa postura, enfim. O grande momento que a gente perde a cabeça e quer mostrar a força. Eu fico sem ação, porque não quero gritar e muito menos bater, mas o que eu faço para impor respeito? Então, olha só, a Lari está dizendo sobre o que eu faço para impor respeito. Quando a gente parte dessa expressão, já tem aí uma mensagem implícita nessa expressão de que respeito é alguma coisa que eu coloco goela abaixo, eu imponho, né? E a gente hoje já sabe que respeito é uma relação que se constrói. Os limites e o respeito se constroem no dia a dia, né? Às vezes, nesse momento em que as crianças aqui da Lari, a Mel, o Otto, estão desafiando, rindo, falando por cima e provocando e desafiando mesmo, às vezes nesse momento fica evidente o desrespeito, né? E você fala, explica, blá blá blá, blá blá blá, blá blá blá. O que eu digo é que as crianças vão ficar escutando blá 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 blá. Tá? Não adianta ficar achando que tudo aquilo que a gente está dizendo as crianças estão entendendo. Por isso que a gente tem que ter uma linguagem mais afirmativa, mais direta. Não ficar esticando conversa, porque quando a gente estica a conversa, a gente está numa relação muito pareada e a criança se sente até muito amiga. Diz: eu tô conversando, batendo papo com a minha amiguinha. Se a gente usa um tom muito caloroso, afetuoso, mas poxa, por favor, não faz assim, deixa, aí pronto, né? A criança deita e rola, porque ela percebe que ali não tem uma segurança, você não está segura da sua autoridade. Então, Lari, o que eu te convido a fazer, que é o que eu tenho feito, quando eu me sinto completamente desrespeitada pelas crianças, eu tenho tentado
me ausentar da situação. Eu não vou ficar conversando e dialogando com alguém com quem eu não estou conseguindo continuar esse diálogo, porque assim eu também faria com uma pessoa adulta. Então, se eu estivesse conversando com alguém, com você mesmo, Lara, e a gente está ali numa conversa, daqui a pouco essa conversa vira uma discussão, eu estou falando, não tenho escuta, você fala por cima do que eu estou dizendo, particularmente, eu desisto dessa conversa. E eu posso retomar depois, num outro momento. Mas naquele momento ali eu desisto. Mas eu não desisto porque eles estão ganhando. Eu desisto porque eu não vou desocupar o meu lugar de autoridade para me igualar numa discussão de criança para criança. Então aqui aí vocês vão pensar assim, Natussa, então você faz sempre assim? Como eu estou dizendo, eu não vou. Bom, lembra, esse é o fio condutor. Vão ter situações em que eu vou conversar com eles feito criança, porque eu volto mesmo, a gente regride as nossas emoções infantis frente às emoções infantis das nossas crianças. Então é comum que vez ou outra a gente debata com eles. É comum que vez ou outra algumas pessoas realmente deem palmadas, chineladas ou ameacem as crianças. Né? É comum isso acontecer porque a gente regride. Mas se eu consigo, em dado momento, não entrar nesse processo de regressão ao processo infantil e tenho certeza da minha autoridade, ou eu realmente dou aquela palavra final, chega dessa conversa, e aí vocês viram que isso muda o tom de voz, que muda o jeito de falar, né? E você coloca o limite certo, fechou. Ou você realmente se ausenta. A última recomendação seria para você ficar no blá blá blá, tá? E se você ficou no blá blá blá, depois que passa a situação, e você pode, lembrando que nós somos aqui pessoas que estamos desejando o movimento. Você está desejando o movimento? Com certeza, depois você vai analisar essa situação, não vai? Você vai pensar sobre ela, você vai refletir, bom, poxa, que desgaste, tem que ficar falando assim toda hora. Poxa, eu não quero repetir isso. E aí, para uma próxima situação, a sua postura já é outra. Pode ser que seja uma postura de ausência. Eu vou dar ausência nessa situação, vou ficar calada. E com neutralidade, porque às vezes a gente fica calado, mas o olhar diz tudo. O teu olhar chama para briga. Você fica calada, mas fica assim. Você vai continuar? Então não adianta, seu olhar tá chamando pro ringue. Se você tiver calada e tiver com um olhar de tristezinha, um cachorrinho caído na mudança, o que acontece? Naquele exemplo anterior que eu te falo que chama pra briga, a criança vem pro ringue. Vamos falar bem popularmente, é que ela vai pro pau mesmo. E se você fica toda assim... O que ela faz? Ela cresce sobre você, porque ó, enquanto você tá aqui, frágilzinho, ai, olha o que você faz com a mamãe, eu tô quietinha, mas eu tô aqui, ó, amargurada. Então, nenhum desses lugares adianta. Se for para dar ausência, tem que ser uma ausência neutra. E aí vocês precisam treinar. Como é isso, Natu? Você começa a ausência neutra. Ó, já te dei um caminho. Não é nem chamando pro ringue e nem fragilizando, feito um cachorrinho caído da mudança. Tem algum lugar no meio. Procura esse lugar para você. Qual que é esse lugar no meio, tá? Mas você vai encontrar, confia nisso. Não fica achando que é de primeira, não tem primeira, porque às vezes na próxima situação você vai encontrar esse lugar de neutralidade. É aí que tá essa novidade que eu tenho percebido. Então, ok, tive uma situação de embate, na próxima vez eu busco a neutralidade. Ah, pronto, agora lição aprendida, agora eu já sei lidar com os meus filhos na hora do conflito, eu sempre vou lidar com neutralidade. Que é isso? Você tá falando de máquina? Ou você tá falando de ser humano? Se é ser humano, então ok. Eu vou um dia conseguir, no outro dia gritar e dar minha palavra final e falar: aqui nessa casa acabou, a última palavra é minha, eu não digo mais, eu não aceito mais que vocês falem nada, cada um para um quarto. Aí você vai falar: caracas, ontem eu consegui manter a neutralidade, hoje eu tô gritando, feito uma doida. Tá, tô. Que bom, né, que os filhos têm oportunidade de conhecer várias faces da nossa humanidade, porque assim eles também vão construindo as várias faces deles, né? Vamos ver, a Lari tá dizendo que é exatamente isso. Vamos ver, ó, tem aqui, eu tô indo por ordem, gente, vamos ver se a gente vai conseguindo responder algumas questões.
Da Aline. Oi, Aline, ó, eu sempre converso, peço para as minhas filhas tomar banho ou para elas organizarem ali as coisas e elas nunca ouvem. E quando perco a paciência, eu grito ou bato, aí elas ouvem, né? Deixa eu ver aqui. E aí, claro, chama ela de chata, mas ela fica em dúvida. Elas me ouvem só depois de perder o controle. Line, conheci suas meninas, que elas deliciosas, devem estar mocinhas já. Escuta, deixa eu te falar uma coisa. Sabe que às vezes acontece? Você sabe disso. Você sabe que você era assim com seus pais, com certeza. A gente aprende o pau que tá lenhando, sabe? Você devia ser uma danada, Aline, quando criança. Você sim, eu imagino que você era peralta. É que a gente vai conhecendo as pessoas, vai imaginando elas criança, né? A Aline é peralta, ela é uma pessoa muito divertida, engraçada, expansiva. Eu fico imaginando essa moça criança. Aline, a gente vai descobrindo como os nossos pais funcionam, sabe? E aí, o que que se dá? Se as meninas perceberam que às vezes você fala uma vez, nada acontece, aí você fala de novo, nada acontece, e aí tem um espaço grande entre a fala e alguma coisa forte, intensa, elas já acostumam com isso, elas já esperam esse desfecho, elas já esperam a perda do controle. Aline, pensa sobre isso. E daí elas calculam. Porque você vai lá, bate, briga, coloca uma energia. Você não sabia que tem criança que gosta dessa intensidade? Nossa, os filhos às vezes esperam por essa intensidade para eles sentirem que a gente está presente ali, naquele momento. Tem criança que busca por isso. Então pensa que se você buscar uma outra postura, que não seja nem de ficar falando, vai tomar banho, vai escovar os dentes, se tiver uma outra postura, que eu não tenho certeza qual é, mas descobre se há entre ficar falando e perder o controle, se há, assim como eu falava agora há pouco da neutralidade, sabe, Aline? Se existe alguma coisa que, por exemplo, chegou ali na sala onde elas estão assistindo TV ou jogando alguma coisa e diz: eu tô voltando aqui, eu tô vindo aqui para avisar que da próxima vez que eu voltar, eu desligo a TV. Minha mãe nunca falou isso, ela só ficou falando: desliga a TV, desliga a TV, desliga a TV. Pode ser que elas sejam pegas de surpresa, hein? Pensa sobre isso. Aí você chega ali, puf, não é ai, chego do nada, desligo. Não, já avisei. Quer dizer, eu dei um tempo. Você quer dizer ali para ela, você tá passando uma mensagem sem ficar explicando tanto, sem ficar com tanta ladainha, você já, a sua ação contou para elas que você deu um limite entre o aviso que tá chegando a hora de desligar a TV e a hora que de fato você vai ali e você faz, você desliga. E aí você ajuda elas com o seu próprio corpo, né, não batendo e não tendo que levar elas embaixo de palmada, mas sim, já que elas precisam do seu toque, que seja um outro tipo de toque, que você surpreenda elas com um toque que seja firme, sabe aquilo que você leva. É um toque firme que encaminha. Se for possível você fazer, Aline, pelas costas, às vezes a gente faz isso, sabe? Vai conduzindo a criança pelas costas. Vamos. É hora de ir. E vai. E conduz e chega lá até o banho, ou chega lá até para escovar os dentes, enfim. Elas precisam do teu toque. Mas tenta substituir esse toque. E depois eu quero que você me conta, tá? Me conta se funcionou. Aí, se a Aline escreveu alguma coisa... lá, a Aline tá dizendo que era mesmo. Eu conheço, gente. Conheço criança. Conheço adulto e já vejo a criança que ele foi, viu? Isso que dá conviver muitos anos com criança, a gente fica assim. Vamos ver. A Raquel. Raquel já tinha me dito no direct que tinha uma pergunta separada. Raquel, vamos ver. Ó, eu não apanhava quando criança, nunca bati nos meus filhos, mas percebo claramente a violência no meu discurso para manter a ordem. Me obedeça, senão... Daí vem uma ameaça. Gosto de ter autoridade, mas não quero ser autoritária. Ai, Raquel, que delícia de pergunta, hein, mulher? Olha que coisa, me identifico com você. Raquel, olha, isso aqui dá uma outra live, mas eu vou contar um pouquinho da minha história e do porquê que me identifico com você. Seguinte, minha mãe, será que minha mãe tá por aqui? Mamãe, se estiver por aqui, você diz um oi aqui, tá?
que ela vai dar, se ela tiver aqui, ela não vai me deixar mentir. Minha mãe, eu digo mãe porque ela que sempre esteve muito mais presente nesse lugar dos limites do que meu pai. Meu pai era bonzinho e minha mãe era brava. Ela não precisava bater. Afinal, eu não era peralta. Vocês me vendo agora, vocês acham que eu era peralta? Comecem a identificar. Eu não era peralta. E eu tinha um medo danado só do olhar da minha mãe. E ela tinha uma voz. Ela às vezes dava gritos assim, mas não eram gritos histéricos, era uma firmeza. É dessas que às vezes eu represento aí. Vai agora já! Sabe assim, essa coisa que não era uma coisa completamente histérica, mas era firme, era forte. E aí, bom, pronto, bastava. Então tinha uma autoridade clara, firme e forte, e que, claro, que me inspira, né? Tanto que eu disse isso recentemente para uma pessoa, disse, nunca tive problema, por exemplo, em manter um clima de respeito e de autoridade ali, respeitosa dentro da sala, porque, enfim, eu não tinha envolvimento com amor incondicional, como eu tenho com os meus filhos, e eu tinha uma voz ativa, firme, eu era muito afetuosa, mas precisou colocar o limite, assim, eu não precisava, justamente como minha mãe fazia, não precisava dar gritos histéricos e perder o controle, mas era eu dizer, firme, gente, agora chega, agora é hora de me escutar. Ponto, todo mundo escutava e me olhava. Eu trabalhava com crianças no ensino fundamental, então isso pra mim era sempre muito natural, porque, tá no DNA, né? Minha mãe era assim. E aí eu me dei conta de que, assim como a Raquel, de que eu gosto, sim, de ter autoridade. Eu gravei um vídeo há um tempo atrás, que até voltou, eu coloquei ele aí de volta, né, para vocês verem esse vídeo, que eu digo que a gente precisa, no mundo de hoje, ter pessoas cooperativas e não obedientes, certo? Porque um funcionário não deve obediência ao seu patrão. Ele deve, sim, estabelecer com o seu patrão e o patrão com o funcionário, é claro, uma relação de cooperação para que as coisas funcionem. Mas eu disse isso no vídeo, né? Porque é isso que a autora do livro da disciplina positiva fala, e eu acredito, eu acho que é isso mesmo, porque é isso que eu vejo no mundo, na prática, sabe? Isso que eu vejo no mercado de trabalho, lidando com as minhas colaboradoras ali na escola. Eu não quero colaboradora obediente, eu quero colaboradora cooperativa, isso é fato. Bom, mas eu sou uma moça, uma mulher, fruto de uma educação autoritária, sim, em que minha mãe gostava de autoridade, sim, senhora, e até hoje ela é autoridade para mim, baixo cabeça. Até hoje, um respeito muito grande pela palavra dela, né? Então, eu sou essa pessoa que herdo, eu venho com isso na herança, de desejar ter essa autoridade. E aí, de novo, respeito a essa história. Então, não dá para eu dizer que eu só quero a cooperação dos meus filhos. Em algum nível, eu também desejo a obediência. E o que eu faço com isso? O que eu faço com o meu desejo de que os meus filhos me obedeçam? De que eles sejam obedientes, porque a obediência denota, né, demonstra respeito. Quando os meus filhos me obedecem, eu me sinto respeitada e eu sinto, então, e percebo que eu sou uma autoridade para eles. E quando eles não me obedecem, a minha autoridade cai por terra. Então, eu tenho que estudar em mim esse desejo de ter filhos obedientes. E tenho que estudar a minha própria história. Será que eu desejava, enquanto criança, ser obediente o tempo todo? Ser boazinho o tempo todo? Ou eu também tinha coisas para dizer e eu não podia dizer porque tinha medo? Então, é revisitando a própria história que a gente começa a conseguir criar alguns espaços. Não de abandonar o desejo da obediência. E aí, Raquel, o que fica aqui de mensagem para você, que é o que eu tenho aprendido em relação a mim mesma, com o apoio, com o suporte que você sabe que eu tenho aprendido que eu preciso guardar alguns lugares de obediência mesmo, sabe? E, por exemplo, que seja inquestionável e que eu possa ali segurar. Meu filho me obedece nisso, porque não vai dar para desapegar completo, ok? Mas eu não preciso ficar desejando obediência cega.
que era até aquilo que realmente eu tenho na minha história. E não é porque a mamãe precisava bater, você viu? Não, era a minha interpretação em relação ao desejo de autoridade da minha mãe. Entende? Então, eu fui uma menina que a mamãe falou brava, pum, eu obedeci. Ai, se minha mãe tivesse recebido o Antônio. Ela sabe do que eu tô falando. Não adiantava, não adiantaria ela ficar firme, brava, porque ele ia enfrentá-la, porque é da natureza dele. A minha natureza era de baixar a cabecinha. Não é porque ela é mais competente ou menos competente enquanto mãe, é porque é uma soma entre aquilo que o indivíduo traz quando nasce nesse mundo e aquilo que a mamãe e o papai colocam ali de educação, ok? Mas é necessário a gente saber que não é só a educação, porque se fosse só a educação, eu tinha um filho muito obediente e respeitoso. O Antônio, vocês que assistiram ao vídeo sabem do que eu tô falando. Ele ri na minha cara também. Ele ri do meu desejo de autoridade. Ele questiona a minha autoridade. Então, eu estabeleci essa relação com a autoridade e quero reproduzir. Pode funcionar em alguma medida, mas em todas as medidas não, e eu nem quero que funcione em todas as medidas. Eu quero que os meus filhos aprendam sim a se expressar muito mais do que eu consegui me expressar, tá? Então, e conseguir me expressar não só na infância, mas depois, na vida adulta também, que eu preciso buscar recursos para conseguir expressar realmente, verdadeiramente aquilo que eu sinto. Porque muitas vezes eu estou sentindo uma coisa, mas eu estou expressando um sorriso. Eu estou sentindo raiva, mas eu sou capaz de expressar um sorriso. Quem me conhece sabe que às vezes eu tenho uma mensagem dura para dar, por exemplo, uma reunião de pais em que alguém faz um questionamento descabido ou um julgamento e eu, com elegância, com um sorriso no rosto, eu estou dizendo aquilo que por dentro está me mobilizando raiva. Né? Mas custa para mim. Às vezes funciona e é bom, outras vezes não. Então, na prática, Raquel, para as nossas crianças, busca em você qual é um ponto inquestionável. Por exemplo, eu vou dar um exemplo assim que pode servir para uma criança maiorzinha. Almoçou, tem que tirar o prato da mesa. Jantou, tem que levar o prato na cozinha. Alguma coisa nesse sentido, que seja uma coisa simples, mas que seja ali garantido, que isso você garante que ele te obedece. Aí pode ser que em algum lugar dentro de você aquele desejo grande de ser autoridade já seja conciliado, porque já que não dá para abandonar tudo, você busca esse lugar. Ok? Então, tenta encontrar um exemplo aqui. Eu já sei dos meus, sabe? Eu sei de alguma coisa que mexe demais comigo, que é, por exemplo, quando o Antônio vem me bater, e aí esse é uma coisa que eu não posso, pode fazer o que for, não vou admitir. Esse realmente eu vou ficar muito brava se ele vier me bater. Ou eu vou me defender, eu não vou apanhar. Entende? E o Pedro, que ele não tem esse ímpeto de bater, mas ele responde, ele começa a responder agora e usar algumas palavras que representam palavrão, sabe? O Pedro inventa um palavreado porque é muito criativo, então ele não usa um palavrão convencional, mas ele inventa, por exemplo, uma palavra que ele usa, e se aqui tiver alguma família que a criança tem convívio com o Pedro, se essa criança já falou, pode saber agora aqui que foi o Pedro que ensinou. Drildo, sabe-se lá o que é, mas às vezes ele olha para mim e fala sua drilda, com um tom que eu sei que ele tá dizendo, sua... Entendeu? Aquilo que gostaria de dizer é que ele não sabe palavrões mesmo, mas ele sabe que aquilo que é uma palavra ofensiva, que ele dá a palavra para a emoção dele, e isso é um processo natural, ninguém precisa ensinar, viu? Às vezes a criança até aprende palavrão com os outros, mas o uso, o mecanismo, né, de usar isso para expressar o que está sentindo é um processo natural mesmo. Raquel, depois você me conta. Eu gosto de receber as devolutivas de vocês, viu? Dei uma sugestão aqui, não tomem como regra, como lei, como algo inquestionável, é para um ponto de reflexão. É uma orientação, é um acolhimento aqui, e eu gosto de saber se funcionou, para a gente dialogar também, né? Continuar essa conversa. Vou ligar o ar-condicionado aqui, talvez fique um barulhinho, mas eu tô com calor. Vocês estão percebendo que eu tô até vermelhinha? É calor. Aline foi professora lá do Nova Esperança, Aline Matos. Uma outra pergunta, vamos ver, ó. Nosso horário, assim, ó, já tá... Vocês sabem que se deixar eu fico aqui falando o dia inteiro sobre isso, né?
Eu vou responder mais uma pergunta e depois a gente vai finalizando. Ah, meu Deus, tem muitas perguntas aqui ainda? Ah, eu não vou ficar satisfeita de saber que eu não respondi todo mundo que queria. Mas então, se isso acontecer, a gente já deixa avisado, a gente marca outra live, tá? A Aline tá dizendo que as crianças são muito espertas. Tem horas que o João argumenta com tanta convicção que fico procurando um contra-argumento. E é isso mesmo, Aline. Você sabe que essa percepção sua justamente demonstra que o João tem espaço para argumentação. E essa é uma novidade desse tipo de educação que nós estamos proporcionando para os nossos filhos, né? Às vezes eu olho, sabe, os meninos, tanto o Antônio quanto o Pedro, quanto as crianças lá na Luz da Vida, eu olho a expressão de vida dessas crianças e penso, meu Deus, essas crianças, elas são, é isso, essa sensação que a Aline tem, elas são muito espertas. E na verdade, eu considero que todas as crianças são espertas. Todas as crianças são potentes, mas algumas têm espaço para expressar essa potência e outras não. As nossas crianças, Aline, o seu João tem espaço para expressar essa potência e por isso que você percebe que ele tem tantos argumentos. Porque as crianças são argumentativas por natureza, elas são questionadoras, elas têm uma natureza de cientista, sabe? Então elas têm argumento, mas algumas podem expressar e outras não. Eu fico orgulhosa de saber que as nossas crianças podem expressar. Só que como? Voltando lá para a nossa própria história, para a nossa criancinha, para a criancinha que nós fomos. Como nós não tivemos direito de expressar as nossas ideias, independente se tivemos uma educação por meio de palmada, se teve uma educação autoritária, ou se teve, porque a gente fala muito desses dois extremos, né? Entre a educação que a criança apanhou ou a que não apanhou, mas entre uma coisa e outra, tem aquele que também não teve atenção nenhuma. Tem gente que não teve o olhar do pai e da mãe, cresceu sem limite, completamente sem limite. Né? E isso também causa muitos traumas, causa também ali um lugar de insegurança muito grande. Né? Então, quando eu falo que a gente não teve possibilidade de expressar por diversas razões, ou porque apanhava, ou porque senão ninguém escutava. Adultos não escutavam criança, não enxergavam as demandas das crianças, porque não podiam. Hoje nós podemos ver, e nós estamos aqui até esse horário, tarde da noite, a gente podia estar deitado, dormindo, descansando, assistindo uma série, mas nós estamos aqui conversando sobre educação, porque nós podemos ver, só que não basta ver, porque nós podemos ver, mas tem alguma coisa dentro de nós que nem sempre sustenta o que a gente pode ver, porque talvez nós não fomos vistos. Se eu não pude argumentar com os meus pais, como é que eu consigo criar espaços para os meus filhos argumentarem? Às vezes eu consegui criar os espaços, ok? Ai, que legal, eu li o livro da disciplina positiva, assisti uma live, consegui criar espaços e criar condições para que os meus filhos se expressassem. Que legal, parabéns para nós, fizemos a tarefa bonitinha. Ah, tá. Mas e para manter isso? Que aí entra esse ponto dessa live. A gente consegue manter todos os dias os espaços de argumentação, ou vai ter uma hora que você fala, cala a boca que agora você não fala mais nada? E se você não fala cala a boca que agora você não fala mais nada, você usa expressões que deem essa mensagem. Ou, o que pode ser um pouco pior, você disfarça, cede, distrai a criança para que ela pare de argumentar. Você cede ao que ela precisa e aí pronto, acabou a argumentação. Por quê? Porque a gente não aguenta a argumentação. Então, o tempo todo, gente, eu fico voltando para esse espaço de que criança nós fomos e de que maneira nós estamos acolhendo a nossa própria infância. E às vezes, às vezes não, sempre vai ser, viu? Através da vida dos nossos filhos é que a gente vai conseguir acolher as nossas próprias crianças. Acolher a nossa própria criança. Entende? Vou repetir. Ao passo que eu promovo o acolhimento e o respeito aos meus filhos, eu estou automaticamente ressignificando a minha própria infância. Mas eu preciso estar consciente disso. Você estava consciente disso até agora?
Porque se você não estava, agora esteja. Você tem a oportunidade. Esse é o grande presente da vida. Quando a gente decide ser pai e mãe, a gente está tendo a oportunidade de ressignificar a nossa própria história. Então aproveite a sua, porque o tempo passa, os filhos crescem e essas oportunidades vão mudando, porque os desafios vão mudando. E essas coisas vão nos revisitando, essas situações vão nos revisitar muitas vezes. Então vamos aproveitar agora, vamos aproveitar agora. Gente, eu tô percebendo aqui que tem mais gente fazendo perguntas. A Vanessa tá falando que se sente esgotada fisicamente, mentalmente. Daí surgem os conflitos. Olha que interessante, Vanessa, é isso mesmo. Quanto mais cansada a gente tá, mais esgotada, sem rede de apoio, né? Tendo que realizar aquelas funções diariamente dos cuidados, o cuidado da casa, o cuidado da família. Às vezes a gente precisa ser cuidada também, né, Vanessa? Porque senão os conflitos vão surgir mesmo. Gente, vamos lá para as nossas considerações finais pelo nosso horário. Já vai completar quase 1 hora que nós estamos aqui conversando. Olha, eu vou citar aqui o nome das pessoas que mandaram perguntas ou comentários. E aí, ó, a Fernanda Custódio. Fernanda, é a irmã da Bruna? Depois eu vou ler aqui sua pergunta. Vou salvar todas essas perguntas. Érica, que bom que você está por aqui. Érica, Carol, Eleia, Prisciliane, Camila Oliveira Silva, Elísia Sintra. Elísia, que saudade de você, mulher! Tá em São Paulo ainda? Foi professora lá do Nova Esperança. Agido, Henrique, Oda. Gi, não vou deixar essas perguntas passarem, hein, gente? Vamos deixar já combinado uma próxima live? Ah, ó, aqui, ó, Simone. Você acha que eu deveria escrever um livro? Mulher, que pretensão. Mas, ó, Bruna, que bom, gente. Que gostoso falar com vocês. Nós vamos finalizando, porque, ó, já tá passando da hora. Sei que vocês estão aqui comigo ainda. Tô muito feliz porque vocês ficaram aqui até agora, agradecer demais. E, de verdade, vamos continuar conversando sobre isso, tá bom? Eu vou anotar essas questões que ficam salvas aqui com a live e a gente marca um novo encontro, quem sabe já para a próxima semana. Pode ser que a gente consiga fazer esse encontro semanal, se vocês estiverem dispostos, né? Porque não adianta eu ficar aqui falando sozinha, então tem que ter gente querendo. Vocês querem que a gente faça esses encontros? Daí a gente define um horário que seja melhor. Hoje a gente fez 9h30, pode ser que vocês me sugiram outros horários. Se quiserem, até coloquem ali nos comentários sugestão de horário, sugestão de tema, né? Quem sabe fazer de manhã é melhor do que à noite, ou fazer na hora do almoço, não sei, vamos pensando sobre isso. Eu tô disposta, tá? Tô muito disposta. Vocês sabem que eu tenho paixão de partilhar esses conhecimentos e paixão por acolher as pessoas. E paixão pela educação, né? Então, pronto, tô aqui. Se vocês estiverem dispostos, vamos juntos, tá bom? Encerro por aqui hoje. Boa noite, bom descanso e boas reflexões para vocês, tá bom? Um beijo, um grande beijo.